Boa noite a todos. Boa noite. Hoje na palestra nós vamos falar um pouquinho sobre a fuga de Elias. É uma história muito famosa e bem conhecida, mas de forma breve nós vamos entender um pouco mais sobre a fidelidade, o cuidado e o agir de Deus na vida do profeta Elias. O texto base se encontra em 1 Reis 19 e o tema da palestra é a seguinte: Deus fortalece seus servos em tempo de crise. Bom, todos os servos de Deus enfrentam momentos difíceis, isso é um fato. Até mesmo Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, ele enfrentou um período de profunda exaustão, com sua fuga lá para o Monte Horebe. Logo após uma grande vitória espiritual que viveu em 1 Reis 18 e espantosamente do capítulo 18 para o capítulo 19, de grandes alegrias, Elias passou a experimentar o medo, o desânimo e a solidão. 1 Reis 19 nos ensina que Deus cuida, restaura e direciona seus servos quando eles passam por momentos de fraqueza. Mas podemos ficar nos perguntando: medo? Por que Elias sentiu medo e fugiu? Elias foi ameaçado de morte pela temida rainha Jezabel. E diante dessa ameaça, ele foi dominado pelo medo e pelo desânimo. A ameaça da rainha era real, era verdadeira. E Elias estava fisicamente e emocionalmente esgotado. Ele estava sem esperança e não conseguia enxergar uma saída para aquela situação. Elias desejou a morte, no versículo 4, pois o desgaste físico influenciou seu estado emocional. Então vamos ver 3 pontos o porquê o desgaste físico influenciou o estado emocional de Elias. O primeiro ponto: o ser humano é uma unidade, corpo, mente e emoções, e eles estão todos ligados. O segundo ponto: antes de Elias fugir, ele havia passado por dias extremamente intensos. Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo, em 1 Reis 18, e não só isso, Elias orou insistentemente pela chuva. E Elias correu também uma longa distância até Jezreel. Essa longa distância que vemos descrito no versículo 46 do capítulo 18, nos diz que Elias correu de 25 a 30 quilômetros do Monte Carmelo até Jezreel. Essa ação foi impulsionada por Deus. Elias não ia conseguir fazer isso por força humana. Foi Deus quem o ajudou. Ele foi fortalecido sobrenaturalmente pelo Senhor. Elias correu porque ele estava acompanhando a comitiva real como um gesto de respeito e autoridade ao rei. Essa comitiva marcava o encerramento do acontecimento da seca que terminava e a chuva caía, porque ele orou insistentemente. E o terceiro e último ponto: ele recebeu a ameaça verdadeira de morte da rainha Jezabel, porque ele tinha derrotado os sacerdotes. Então tudo isso foi abalando Elias, fisicamente e emocionalmente. Mas o desgaste físico não foi a única causa de Elias, só que contribuiu para ela. Então, depois de grandes batalhas espirituais, longas jornadas, tanto que Elias correu, e intensa pressão emocional vinda da rainha Jezabel, Elias estava exausto. O servo de Deus chegou ao seu limite e Deus não o abandona. Deus age para restaurá-lo. Então, em meio a uma crise de solidão, medo, desejo de morte, desesperança e desânimo,
Elias fugiu para o deserto. Elias estava esgotado e Deus não começou com uma repreensão. Então, pelo contrário, Deus cuidou das necessidades de Elias. Quais necessidades? Deus deu descanso para Elias, Deus deu alimento e Deus deu forças para ele continuar. Então, antes de corrigir Elias, Deus cuidou de suas necessidades físicas e lhe deu forças para continuar sua caminhada até o Monte Horebe. E ele seguiu caminhando 40 dias e 40 noites. Deus cuidou e deu descanso, mas Deus também confrontou o coração de Elias. Então, no versículo de 9 a 14 do capítulo 19, eu vou ler para vocês, Deus disse assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Então o Senhor perguntou para Elias: Que fazes aqui, Elias? Na verdade, o Senhor perguntou 2 vezes para Elias. Na primeira vez, Elias responde que estava sozinho e que os israelitas haviam abandonado a aliança. Então podemos observar que Deus não ignorou a dor de Elias, porque ele perguntou por que ele estava escondido na caverna. Deus também permitiu que Elias expressasse seus sentimentos. Deus permitiu que Elias falasse. E Elias falou que estava se sentindo sozinho, que os israelitas haviam abandonado a aliança. E na segunda vez, o Senhor Deus revelou sua presença de forma diferente do que Elias esperava. Não no vento, não no terremoto, não no fogo, mas num cício tranquilo e suave. Cício é uma palavra não muito usada, mas é exatamente essa palavra que nos mostra a tranquilidade, a quietude vinda do nosso Senhor para ajudar Elias. Deus levou Elias a refletir sobre sua situação e mostrou que continuava agindo. Deus não fala só em grandes milagres, também fala no silêncio e na calmaria, e trata o coração antes mesmo da missão. Elias não estava sozinho. Depois de cuidar, corrigir e restaurar Elias, Deus lhe dá novas tarefas, como ungir reis com o propósito de destruir o culto a Baal lá em Israel. Então ele ungiu Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e ainda Eliseu como seu sucessor. Por isso, Deus restaurou primeiro suas forças físicas, para depois tratar seu coração e renovar sua missão. Deus também corrigiu a visão do cansado, informando que havia preservado 7.000 fiéis em Israel. O cansaço fazia Elias enxergar que estava sozinho. A sequência do capítulo nos mostra que é muito significativa. Deus dá descanso e alimenta Elias. Deus conversa com Elias. Deus restaura Elias e Deus envia Elias novamente à missão. Essa sequência nos mostra que Deus não restaurou Elias apenas para que ele se sentisse melhor, ou mesmo saísse daquele desânimo e deixasse o medo para trás, mas para que voltasse a servir, para que voltasse ao propósito. 1 Reis 19 nos mostra que até os servos mais fiéis, verdadeiramente zelosos, podem se cansar. Mas também nos mostra que Deus cuida no momento de fraqueza, Deus corrige a perspectiva, como corrigiu a visão de Elias, e Deus também devolve o propósito. Então, nesse capítulo, vemos que não é somente uma história de um simples profeta que quase desistiu, que desejou morrer pelo cansaço físico e emocional.
é a história de um Deus que permaneceu fiel quando seu profeta já não tinha mais forças para continuar. O medo de Elias é real, era verdadeiro, mas a fidelidade de Deus é maior. 1 Reis também nos mostra que a crise que Elias teve foi grande, foi muito grande. Foi crise de exaustão, que o cansaço fez com que ele parasse por um tempo. Mas a fidelidade de Deus foi ainda maior. Deus não o abandonou. Deus não abandonou o seu servo na fraqueza. Ele o sustentou, o restaurou e o conduziu novamente ao propósito. Então, para finalizar, podemos concluir que todo esse contexto aponta para Cristo. Elias recebeu pão e água para continuar sua jornada, mas Cristo é o verdadeiro pão da vida, aquele que sustenta definitivamente os cansados, restaura os fracos e envia seu povo novamente para a missão. Elias foi sustentado por Deus lá no deserto, mas em Cristo vemos o cuidado perfeito de Deus. Por isso, quando estivermos cansados, desanimados ou sem forças, não olhamos apenas para o exemplo do profeta Elias, como um grande exemplo para nós que é. Olhamos também para Cristo, que sustenta os fracos e renova seus servos para continuarem no propósito de Deus. É isso. Quantos minutos deu?